Olá, aqui é o Dr. Carlos Stein, eu sou especialista em glaucoma. Bem-vindos ao canal Oftalmologia Integrada. Aqui eu e diversos colegas vamos abordar os mais variados temas importantes a respeito da sua saúde ocular, através de entrevistas, informações técnicas e podcast, para que você tenha acesso a informações importantes para a sua saúde ocular. E hoje vamos abordar o tema glaucoma. O glaucoma é uma causa de cegueira irreversível no mundo e é importante essa abordagem sobre esse tema porque ele é assintomático. E hoje a gente vai abordar basicamente a parte diagnóstica, tratamento e possíveis sintomas dessa patologia. A primeira coisa que a gente tem que entender o que é a patologia glaucoma, tá? O glaucoma é definido como uma neuropatia óptica, onde a gente tem basicamente um aumento da pressão intraocular que determina um dano a uma estrutura chamada nervo óptico, que acaba determinando o comprometimento do campo visual e com isso, se agravado a sua condição, perda visual. E um dos fatos mais importantes sobre essa patologia, o glaucoma, é que os sintomas normalmente quando o paciente percebe aparecem numa fase tardia. O aumento da pressão intraocular, que está normalmente associado à condição de progressão do glaucoma, não causa um sintoma normalmente aparente e a perda do campo visual acaba sendo progressiva ao longo do tempo. O paciente vai se adaptando àquela perda visual até o momento em que tem um comprometimento da sua visão central. Mas neste momento a gente já está falando em um glaucoma numa fase terminal. Então o que é importante aqui salientar? A consulta oftalmológica de rotina. Somente o médico oftalmologista vai conseguir fazer uma avaliação adequada, uma abordagem terapêutica inicial e detectar uma chance de progressão dessa patologia, visto que, na grande maioria dos casos, como comentado anteriormente, não causa sintomas. Os sintomas são normalmente tardios. Daí a importância da avaliação oftalmológica regular e, em algumas situações, referenciada a um especialista na área. Então, quando a gente está frente a um paciente suspeito ou que foi encaminhado ou até uma avaliação oftalmológica de rotina, para a questão glaucoma, a gente tem um pilar de avaliação. O pilar é baseado na medida da pressão intraocular, na avaliação estrutural, que visa avaliar a estrutura do nervo óptico, e a avaliação de campo visual. Aqui cabe só uma ressalva que existe uma patologia chamada glaucoma de pressão normal. Não necessariamente a pressão intraocular tem que estar alta para o paciente ter glaucoma. Na grande maioria das vezes sim, ela está, mas é possível que essa patologia se manifeste mesmo com uma pressão intraocular normal. De forma mais básica, a gente tem que entender que o nosso olho tem uma pressão interna, uma pressão intraocular. E por um princípio físico de Pascal, a gente tem a transmissão do aumento dessa pressão de forma igualitária em todas as suas paredes. Bem aqui no fundo, a gente tem uma estrutura chamada nervo óptico. Ela possui um buraquinho que a gente chama de escavação, onde normalmente passam para nutrir o fundo de olho, artérias e veias. Como o aumento dessa pressão se dá de forma igualitária por todas as estruturas, essa área que já tem um buraquinho, que já existe a escavação, ela sofre uma repercussão maior do aumento da pressão intraocular. E por que isso é importante? Porque justamente essa estrutura que a gente chama de nervo óptico tem as fibras que conduzem o estímulo visual até o cérebro para formar a visão. Então, se a gente tem um esmagamento dessas fibras com o aumento da escavação, a gente começa a ter um comprometimento do campo de visão. Então, basicamente, quando a gente avalia um paciente com glaucoma, a gente foca na medida da pressão intraocular, a gente avalia essa estrutura chamada nervo óptico e a gente avalia o campo visual. E aqui a gente já pode entrar um pouquinho na parte de exames complementares.
A medida da pressão intraocular é feita através da tonometria, é um exame complementar básico na consulta oftalmológica. Para documentar a estrutura do nervo óptico, avaliação estrutural que a gente chama, normalmente a gente dilata a pupila, tem como fazer uma foto dessa área, e a gente tem um exame chamado retinografia ou papilografia. Mais modernamente agora a gente tem um exame chamado OCT, que é a tomografia de coerência óptica, onde a gente consegue avaliar essa estrutura, avaliando mais especificamente as camadas, tá, de uma maneira, de uma avaliação estrutural muito mais apurada, e o famoso campo de visão, onde a gente consegue avaliar se há um comprometimento de perda de campo visual, perda de visão periférica. A gente tem mais de uma estratégia de campo de visão, mas é importante entender que o diagnóstico de glaucoma é baseado numa avaliação em conjunto. Não existe um número mágico de pressão que determina se a pessoa tem ou não glaucoma, mas sim uma avaliação dessa tríade. Novamente ressaltando, pressão intraocular, avaliação estrutural e avaliação funcional. Uma questão muito abordada também é se o glaucoma deixa cego. Sim, o glaucoma deixa cego. A questão toda é quando a gente tem um comprometimento dessa estrutura chamada nervo óptico, especificamente o que a gente chama mais da cabeça do nervo óptico, que é o que a gente vê no fundo de olho, se tiver um acometimento muito profundo ou total dessa estrutura, não há mais estímulo visual sendo levado até o cérebro. Porque o que a gente tem que basicamente entender, um pouquinho de conceito básico de anatomia. O olho, na verdade, ele não enxerga. Eles têm células fotossensíveis que transformam impulso luminoso em estímulo elétrico conduzido por essa estrutura chamada nervo óptico até o cérebro para que ele forme imagem. Se a gente tem um rompimento dessas estruturas, desses fios condutores de estímulos elétricos até o cérebro, a gente não tem mais formação de imagem. Então, sim, o glaucoma deixa cego em estágios avançados. Por isso, a avaliação gradual é importante. A gente vai quantificar a perda visual, começando a avaliar a perda de campo de visão, porque a perda do glaucoma não se dá imediatamente numa área central visual. Ela começa de forma periférica, vai constrangindo, comprimindo o campo de visão até um determinado ponto que comprometa a nossa visão central. E normalmente aí a gente já está falando do glaucoma avançado e infelizmente a questão é sempre mais complicada e às vezes é tarde determinando cegueira. Daí o fato importante da abordagem oftalmológica de rotina, uma consulta de rotina, seja para fazer um óculos, seja para qualquer outra questão oftalmológica que possa ser abordado à medida da pressão intraocular, uma avaliação básica dessa estrutura do nervo óptico e, se necessário, se o médico oftalmologista assim o entender, encaminha o paciente para uma avaliação mais específica. E aí a gente aborda o paciente com uma conduta diagnóstica, onde a gente procede a exames complementares. Uma outra questão que frequentemente a gente é perguntado em consultórios, consultas de rotina, pacientes em tratamento, enfim, é o percentual de perda visual. Tá? O que é importante a gente entender aqui, a acuidade visual, a nossa medida de visão central, é determinada por uma escala que a gente chama de escala de Snellen, é uma escala logarítmica, ela não tem uma correspondência aritmética em percentual normal, ou seja, um paciente que a gente chama uma visão de 100% é 20/20. Um paciente que tem uma visão de 20/50, ele não tem perda de 50% da visão, porque essa escala não é aritmética, ela é uma escala logarítmica. Existem tabelas de conversão para isso, o médico tem como estimar o percentual de perda visual de acuidade central. Não vem ao caso aqui agora, é bastante técnico, mas sim, a gente tem como graduar a perda visual central, fazendo uma conversão da nossa escala de medida, chamada de escala de Snellen, para uma escala percentil. Tá? E no glaucoma a abordagem é um pouco diferente, porque o paciente pode enxergar 20/20, que seria numa escala de visão central 100%, e ter um campo visual extremamente reduzido, como se enxergasse por um tubo. Esse paciente é considerado como visão subnormal, com uma perda importante de visão, porque ele não tem mais visão periférica,
Vocês imaginam uma pessoa enxergando literalmente por um canudo, ele enxerga 100% longe, mas sem nenhuma visão periférica. Não pode dirigir, enfim, é uma perda funcional importante, mas pode enxergar 100%. Então, novamente, a abordagem de visão de um paciente, mesmo não esteja em tratamento de glaucoma, mesmo numa consulta de rotina, é importante que o médico oftalmologista avalie ele como um todo, porque o paciente pode enxergar 100% de área central e ter um glaucoma extremamente avançado, com perda de campo métrico importante. Então, as correspondências não são tão simples assim, o médico tem total condição de avaliar isso, mas essa é uma informação importante. O paciente, mesmo com glaucoma extremamente avançado, com uma perda campimétrica importante, pode ter 100% de visão central. Falando um pouquinho da parte de diagnóstico, exames de rotina ou prevenção, o que é importante entender é que a consulta oftalmológica, existe um roteiro básico que todo médico faz para ter uma abordagem completa desse paciente. A medida da acuidade visual, ou seja, o grau do óculos, é uma etapa do exame oftalmológico. Ele não começa e nem muito menos termina aí. Tá? Então, assim, a gente tem toda uma avaliação das características anatômicas do olho. Tá? O médico faz através disso no aparelho chamado lâmpada de Fenda, mede a acuidade visual desse paciente, avalia a refração, que é o grau, seja o grau para longe ou perto, faz a tomada da medida da pressão intraocular e avalia algumas características tanto da câmera anterior do olho como câmera posterior. E especificamente sobre o tema glaucoma, quando há alguma suspeita de uma possibilidade do paciente ter essa patologia, a gente incrementa exames complementares sobre essa avaliação básica. Tá? A gente então faz a anotação dessa medida da pressão intraocular feita nessa consulta mais básica, complementando com exames diagnósticos. E os exames diagnósticos são baseados em duas avaliações básicas: a avaliação estrutural e a avaliação funcional. A avaliação funcional é basicamente feita através do campo de visão, o campo visual, o famoso exame do paciente vê um estímulo luminoso, né, e responde com um joystick a cada tomada desse estímulo, que vai se avaliar se ele tem algum comprometimento do campo visual ou não. Existe mais de uma estratégia, tá, desse exame, o médico determina qual que ele quer. Tá? Normalmente a gente usa uma estratégia chamada 24-2, um exame um pouco mais geral. Se a gente já suspeita de uma perda mais central, a gente faz uma tomada de campo visual 10-2, mas isso o médico determina. A avaliação funcional é através de campo de visão. A avaliação estrutural é uma avaliação anatômica, uma avaliação da estrutura do nervo óptico. A gente tem um método mais básico, onde o médico avalia, olha o fundo de olho, faz a sua anotação clínica, né, que é um método que fica um pouco mais subjetivo, né? Cada médico pode ter uma impressão sobre aquela estrutura que está vendo, né? A gente tem um outro método que é fotografar essa estrutura, e a gente está falando de dois exames aqui, retinografia e papilografia, que fazem essa documentação. E hoje a gente tem uma nova tecnologia que é já rotineiramente utilizada, que é uma tomografia de coerência óptica, o ACT, onde a gente, através de um aparelho, consegue uma avaliação estrutural muito mais detalhada e consegue avaliar camadas específicas do fundo de olho. E isso nos dá uma avaliação muito mais profunda dessa estrutura. Então, frente a um paciente com suspeita ou em fase de tratamento, de acompanhamento, os exames diagnósticos e de acompanhamentos frequentes e são necessários para esse paciente, se falando de glaucoma, obviamente, medida da pressão intraocular, avaliação estrutural, retinografia, papilografia, avaliação funcional, campo de visão. Uma outra questão importante é a gente entender que o glaucoma, infelizmente, ele não tem cura. É uma patologia que a gente não tem a cura, mas a gente tem hoje excelentes tratamentos, tá, que exercem um controle, tá? Os pacientes que ficam muito bem controlados não tem uma perda visual que determine uma perda de campo-visão
que comprometa a sua visão. Mas a gente precisa entender isso, que infelizmente é uma patologia que ainda a gente não tem uma cura, a gente tem controle. E basicamente agora já entrando na parte terapêutica, na parte de tratamento, a gente tem várias modalidades para isso. A gente tem colírios e potensores oculares, a gente tem laser que pode fazer o controle dessa pressão intraocular, a gente tem cirurgias que fazem o controle da pressão intraocular, modernamente agora as cirurgias minimamente invasivas também, mas o detalhe importante para a gente entender também essa patologia, que o fator modulável do tratamento, embora seja multifatorial, a gente só consegue uma abordagem sobre a pressão intraocular. Então é bastante importante o monitoramento numa fase de tratamento do comportamento dessa pressão intraocular desse paciente. Infelizmente, novamente ressaltando, é uma patologia onde não há cura, mas felizmente há controle. E o controle é tão melhor quanto mais precoce for o diagnóstico. Tá? Quanto mais tardio o diagnóstico, a gente tem mais dano na estrutura do nervo óptico, mais comprometimento do campo de visão e, consequentemente, o controle dessa patologia, tá, acaba sendo prejudicado. Numa fase mais inicial, a nossa abordagem terapêutica costuma dar resultados mais promissores, e porque a gente tem que avaliar esse paciente a longo prazo. Como é uma perda visual gradativa para essa patologia, tá, raramente, aí a gente vai entrar em algumas outras questões, como glaucoma agudo, que pode determinar uma perda da visão muito rápida, algumas vezes até em horas, mas isso é uma patologia bem específica. Normalmente essa patologia glaucoma determina uma perda visual gradativa. Tá? E quanto antes for feito o diagnóstico, a abordagem terapêutica adequada resulta em controle melhor dessa perda visual e, consequentemente, e assim a gente consegue preservar mais a visão. Um outro aspecto bastante prático, enfim, muito perguntado em consultórios até, é que só idosos podem ter essa patologia chamada glaucoma. A incidência é maior, a gente sabe que a incidência começa a ficar mais importante, vamos arredondar aqui a partir de 40 anos, mas é uma patologia que também tem formas de apresentação juvenil e até mesmo, de forma drástica, eu até diria, glaucoma congênito, tá? Onde o nenenzinho nasce com essa enfermidade. Aí é uma questão bastante séria, existe uma abordagem que tem que ser feita rápida, porque essa determina a cegueira de forma muito importante. Então, sim, é uma patologia mais incidente em idades mais avançadas, mas não exclusiva delas. A gente tem formas juvenis e até mesmo congênitas dessa patologia. Uma outra questão que eu gostaria de comentar, até um pouco falando mais da experiência pessoal, é que para a gente que é especialista da área, é bastante complicado às vezes a gente dar um diagnóstico num caso bastante avançado, um caso de glaucoma mais terminal, onde a gente sabe que infelizmente o paciente vai ter uma perda visual importante. É um diagnóstico difícil de a gente fazer. E eu tenho certeza que vários colegas que compartilham dessa experiência, que atuam nessas especialidades, têm experiências bastante relevantes e específicas com cada paciente. Então é uma abordagem bastante interessante. Eu acho que a gente precisa trocar mais ideias a respeito. E até com uma abordagem para esse paciente, para ele entender a fase, essa notícia bastante ruim, com apoio psicológico, enfim. Então é um tema que eu convido os colegas inscritos no canal aí, que a gente está aberto a discussões a respeito, que eu tenho certeza que todos têm muito a contribuir sobre essa questão. Então eu convido a todos a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Oftalmologia Integrada, que eu tenho certeza que todos nós temos a ganhar com isso. Nós profissionais, com o nosso conhecimento técnico, trocando ideias, a gente vai crescer com isso e, mais importante de tudo, podemos beneficiar muito os nossos pacientes. Abraço.
abraço a todos.